E a alegria do Lula durou tão pouco, mas tão pouco, menos de 24 horas, que vamos mudar de assunto, tocar a campanha e esquecer que existe esse troço de podcast, não é mesmo? Vamos falar sobre isso, vamos mostrar números aqui e também quero falar uma coisa um pouco polêmica para alguns, sobre igreja, membros de igreja evangélica que votam no Lula. Tem isso também. E vou falar sobre isso com todo respeito, tá bom? Com todo respeito mesmo. Mas vamos falar aqui do Bolsonaro no podcast, no canal Inteligência Limitada, que bateu aí cerca de 1.700.000, pouquinho mais, de visualizações. Na verdade, de pessoas assistindo simultaneamente, que é diferente de visualizações totais, e vamos mostrar o total aqui também, ou os totais de todos os podcasts realizados, e o Lula perde em todos, inclusive perde para o Bolsonaro lá no Flow, nas visualizações totais. Então veja isso, o Lula ficou tão feliz com 1 milhão que hoje não se fala mais nada sobre isso, que Bolsonaro chegou horas depois batendo 1.700.000, e com muito mais dificuldades. Por quê? Porque se você observar, deixa eu mudar essa tela aqui, nós temos aqui o Flow Podcast. O Lula participou em um canal com quase 5 milhões de inscritos. Deixa eu ampliar a tela para você. Vamos aos números. O canal que o Lula participou, 4.900.000 inscritos. E o canal que o Bolsonaro participou, 2.630.000 inscritos. Ou seja, um canal com menos inscritos. Eu mesmo nunca ouvi falar nesse canal. Conheci ontem por causa do podcast. Mas um canal com mais inscritos, a probabilidade de visualizações e de pessoas assistindo uma live é maior, números maiores. Então Bolsonaro, além de ter que alcançar inscritos notificados do canal Inteligência Limitada, teve que alcançar pessoas fora do canal também. Então Lula já começou com uma base ali de possibilidade de visualizações maior. E a gente tem o podcast do Lula aí. Vamos falar de números totais? 8 milhões, olha aí, 900.000. Você abre a live, temos aí 8.951.712 visualizações. A mesma live que ele bateu 1 milhão de pessoas assistindo simultaneamente. E neste mesmo canal, o Bolsonaro fez uma live e os lulistas estavam lá. Bolsonaro só fez 500.000, Lula fez o dobro. E eu entro lá em vídeos, ordenar por mais populares, que eu sei que a live do Bolsonaro foi a mais popular da história do Flow Podcast. 16 milhões até o presente momento. 16 milhões. Você abre a live, tem 16.071.013 visualizações. Vamos tirar esse 13 daqui, gente. Assim, alguém assiste lá, bota para 14. Acabei de abrir. Vai mudar para 14 daqui a pouco. 1.600.000 likes. Isso é muito importante. Pena que o YouTube não revela mais um não gostei. Provavelmente o não gostei aqui deve ser pouco, menor que o like. E provavelmente os dislikes lá na live do Lula, o número deve ser grande. Talvez maior do que os likes. Porque muita gente assiste só para dar dislike mesmo. Mas isso não é revelado. Conclusão, mesmo o Bolsonaro com 500.000 conseguiu fechar um total de 16 milhões. E o Lula com 1 milhão de pessoas assistindo, fechou com 8 milhões e pouco, quase 9 milhões. Vergonha. Mas o Bolsonaro ficou mais de 5 horas. Azar do Lula, problema do Lula. Que precisou encerrar porque estava falando muita besteira durante a live. Estava se queimando. Em vez de ganhar voto, estava perdendo votos. Foi atacar Uber, iFood, trabalhadores. Bem feito. E vai lembrar que essa quantidade de visualizações hoje em dia, segundo turno, véspera das eleições, digamos assim, é normal que mais pessoas se interessem por política, por assistir os candidatos. Por isso, essa grandeza nos números. Mas o Bolsonaro superando com larga vantagem. E as menções, comentários são muito mais positivos para o Bolsonaro do que para o Lula. Agora, essa live aí com 1.700.000 do Bolsonaro no Inteligência gerou até o momento, porque todo tem mundo... nem 24 horas no ar,
mas gerou 14.776.744 visualizações. Transmitida aqui há 20 horas. Já tem 2.300.000 likes, para você ter ideia. Muita coisa. E isso vai aumentar. A do Lula lá vai aumentar? No Flow? Vai, mas não vai alcançar nem o Bolsonaro lá no Flow. De 2 meses atrás. Aqui então nem pensar. Vai subir muito ainda isso aqui. Ó. Vai chegar a 15, 16, 17, 18, 20. Vamos aguardar. Mas o Bolsonaro continua humilhando Lula nas redes sociais, em visualizações, em alcance. Então tá aí, pode chorar a esquerdalha. E vamos falar dessa situação, essa coisa de igreja, porque a esquerda tá muito revoltada com essa coisa de cristão votar em Bolsonaro, porque é o natural. É o natural. Cristão não vai votar em abortista, em defensor de drogas, de assalto, etc., de censura. Não. O cristão vai votar naquele candidato que defende valores do cristianismo. Se tem algum candidato assim, que defende valores do cristianismo, eu vou votar nele. Isso é natural. Não adianta fazer campanha desesperada, querer ofender, xingar, soltar fake news. Não adianta. O cristão já conhece. Hoje com a internet, o cristão já sabe quem defende o quê. Tá? Você encontra pessoas ignorantes que acham que o Lula é honesto, é do bem, não defende aborto, não defende droga. Tem, mas é uma minoria. São pessoas desinformadas mesmo, ignorantes, mas a maioria sabe que o cara é ladrão, é anticristão, nas suas pautas, na sua agenda, no seu plano de governo. E aí a esquerda começa a atacar agora, inventar uma coisa de que as igrejas estão expulsando membros, não estão permitindo o eleitor votar, o membro votar no Lula. Ora, eu não quero nem entrar nesse mérito. Se a igreja A, B, C fala de política no púlpito, na igreja, no culto, concede espaço para político, isso não vem ao caso, eu não quero nem entrar nesse mérito. Mas não é necessário um pastor precisar falar de política ou apresentar um político para mostrar que o lado certo é A ou B. Basta pregar o evangelho, tal como ele é. Porque tem os evangelhos interpretados. Não tem a Constituição interpretada pelo Supremo, pelo Tribunal, que vale tudo, a gente interpreta desse jeito porque é favorável ao nosso time. Também tem os evangelhos, entre aspas, tá, gente? Interpretados. Vamos deturpar a palavra para interpretar de uma maneira que agrade aqui o nosso time, os nossos pecados, etc. Também não quero entrar nesse mérito, mas eu estou falando do evangelho puro. O evangelho puro, sendo exposto à igreja, ele leva o membro, o fiel, a votar no candidato certo, que defende pautas de valores, de princípios, de cristianismo, sim. Agora, o que leva um membro de uma igreja que recebe o evangelho a votar no Lula? Ou ela não está prestando atenção no evangelho, ou ela está sendo manipulada, ignorada, ou sei lá, não dá para entender. Talvez seja cúmplice, talvez goste de sofrer. Não é questão que um pastor está lá mandando, olha, vote no Bolsonaro porque o Lula é do mal, é do Satanás. Que é do Satanás, todo mundo sabe que é. Você acha que o Lula quer ser respeitado como cristão? Não, o Lula já disse. Se você não sabe, olha como o Lula gosta e quer ser respeitado. Eu não tenho cara de demônio, mas eu quero que ele me respeite, como se eu fosse. Tá aí. Agora, se um cristão vota no Lula, não tem cabimento. É porque gosta de sofrer? É isso? Olha, eu posso votar no Bolsonaro, posso votar no Lula. Sim, você é membro de qualquer igreja, qualquer religião. Vamos abranger o tema? Qualquer religião. Católica, evangélica, espírita, ou você que é ateu, você qualquer coisa. Você pode escolher Bolsonaro ou Lula. Mas você como cristão, votando um cara que defende aborto, que não defende a vida, que prega o que prega, que defende o que defende, é como se você tivesse a liberdade, você tem a liberdade de cortar o dedo. Você pode pegar uma faquinha, cortar o dedo, se mutilar. Você vai fazer isso? Não, porque você sabe que você vai sofrer. Então, se eu vou votar no Lula, eu sei que vou sofrer, eu vou estar pecando. Isso é o quê? É ódio contra Bolsonaro? Não, eu sei que o Lula defende aborto, é errado, mas eu detesto o Bolsonaro, tenho ódio. O ódio é de cristão também? Bom, certa parte bíblica explica que a ira é até permitida para o cristão. Irai-vos, mas não pequeis.
Mas você tem tanta ira, tanto ódio do Bolsonaro que acaba pecando ao votar no Lula. Que é o cara que, por seu rancor, ódio ao Bolsonaro, vai infernizar a vida de cristãos, a sua própria vida. Mas o teu ódio, a tua ira fala mais alto. Irai-vos, mas não pequeis. Tá, gente? Eu não quero convencer ninguém a nada aqui. Mas, no meu entendimento, na nossa observância, na observação ao Evangelho da Bíblia, votar no Lula é errado. Tem casos polêmicos acontecendo em igrejas, né, que é para a gente analisar, mas a esquerda vai lá e tenta generalizar, como se toda a igreja estivesse expulsando. Mas veja bem, isso aqui é um caso para a gente analisar. Ó. Veja, jovem evangélico diz ter sido expulso de igreja por votar em Lula. Membro do Ministério de Crianças da Igreja Presbiteriana, o jovem foi acusado de ser infiltrado na igreja para espalhar o marxismo cultural. É um caso para a gente analisar. E se for verdade? Você acha que um pastor vai deixar um cara petista, que defende aborto, drogas, pautas antifamília, cuidar de crianças? Tá ele todo adesivado com Lula. E o que esse garoto faz de Lula? Não aprendeu nada sobre o evangelho? Não. Ou é infiltrado mesmo. Ou não aprendeu nada sobre o evangelho, ou é infiltrado sim. E o pastor, ou líder da igreja, tem todo o direito de tirar ele dessa função. O estudante de ciências políticas começou, já está numa faculdade aí sendo doutrinado. Então a esquerda não pode pegar isso e dizer que as igrejas estão expulsando membros. Não, é um cara que estava ali cuidando de crianças, podendo doutrinar as crianças, perverter. Porque isso existe também, gente. Infiltração nas igrejas é verdade, isso é histórico, isso é estratégia. O marxismo, ele é inimigo da religião e de qualquer religião. Qualquer religião. Não é? A religião é o ópio da sociedade, do povo. E aí não se pode chegar numa religião, uma igreja, e fechar, tirar, prender. Não. Qual é a estratégia? É você se infiltrar. Por isso vem a teologia da libertação, que é você entrar na igreja com propósitos políticos para deturpar a palavra de Deus, para você reduzir Deus e ascender um político ou uma doutrina, uma ideologia, um Estado, e seja ali adorado como enviado de Deus. Deus existe, tudo bem, mas esse cara que representa, que fala, que é o responsável por Deus, etc. Existem várias maneiras de você destruir uma igreja através da infiltração. E em crianças, então, teve um caso recente, essa louca aqui, não vou botar o vídeo para não estender o vídeo, mas ela falou, ela soltou a ideia de voltar para a igreja. Hoje ela está na Umbanda, mas ela soltou uma ideia de voltar para a igreja, para ir para a escolinha, porque as irmãs da igreja precisam de professoras para cuidar das criancinhas na escola dominical. E aí ela fala no vídeo, você lembra disso aqui, que é o momento de doutrinar, de deturpar a palavra de Deus, falar de Jesus de uma maneira diferente da igreja, para poder colocar a criança contra o pai, e aí se revoltarem contra a igreja, etc, etc, tá aí. Esse é o jogo da esquerda. Então eu não vejo cabimento para um cristão que conhece o evangelho votar no Lula. Não vejo, tá bom? Com todo respeito, vote em quem você quiser, tá bom? Nessa altura do campeonato, eu acho que a maioria da população sabe quem é quem defende o quê, tá certo? Se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta, compartilha. Meu nome é Bruno Johnson, comunismo aqui não, e vamos nessa!